Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 18 de junho, vamos dar início a mais uma aula. Só que antes disso, vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo alimento, pela saúde, por ter uma escola para estudar e coleguinhas para brincar. Peço-te que nos conceda uma boa aula. Eu vos peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve e me guarde sempre pelo bom caminho. Amém. Bom, galerinha, hoje nós vamos ter aula de Ciências da Natureza. Lá na página 199, o que são plantas? Aqui nós vamos falar sobre as plantas, né? Na nossa natureza existem várias plantas e aqui vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre elas. Olha só. Você já percebeu que estamos rodeados por plantas? Elas estão na nossa casa, nas calçadas, nos parques e etc. São importantes para muitas coisas, mas principalmente para a qualidade do ar que respiramos. As plantas são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, utilizando principalmente gás carbônico, água e energia da luz do sol. Elas retiram água e sais minerais do solo por meio das raízes. As folhas captam a energia solar, absorvem gás carbônico do ar e liberam gás oxigênio, fundamental para a maioria dos seres vivos. Então, pessoal, nós podemos observar, né, que por todos os lados que olharmos, vai ter plantas na calçada, até mesmo na nossa casa, né? Podemos ter uma horta, uma flor que a nossa mãe tenha, né? Então, todo lugar nós conseguimos olhar e visualizar algum tipo de planta. E a planta, elas são seres vivos, igual nós. As plantas são seres vivos, elas são plantadas, né? A sementinha, nascem, crescem, né, e vão se reproduzindo. Então a plantinha é igual nós, ela é um ser vivo. Só que diferente de nós, as plantas produzem o seu próprio alimento, utilizando principalmente o gás carbônico, a água e a energia da luz do sol. Ela é capaz de se alimentar, né? Elas retiram água e sais minerais lá do solo com as raízes, por meio da raiz, né? A raiz fica lá no fundo da terra e é através dela que elas retiram água e sais minerais do solo. E as folhas captam, né, a energia solar e absorvem o gás carbônico do ar e libera o gás oxigênio, né? Então a plantinha, as plantas em si, elas são fundamentais para limpar esse ar que nós respiramos. É a planta que faz a limpeza desse ar, né, que nós respiramos. Olha só aqui embaixo, você tem a representação esquemática do processo pelo qual as plantas reproduzem, né? Na verdade, produzem o alimento, não é reproduzem, pelo qual as plantas produzem o alimento. Olha só, aqui nós temos uma plantinha, né? Aqui tem a raiz da planta e o sal mineral e a água que a raiz recolhe, que ela absorve lá de baixo através da raiz, né? Ela pega dessa terra aqui, desse solo, a raiz através do solo, ela é inserida no solo, ela fica lá no fundo e ela consegue pegar água e sais minerais. Aí nós temos aqui a luz solar, que dá o dióxido de carbono para as plantas, né? E aí as folhas captam, né? E libera o gás oxigênio. Tá bom, pessoal? É uma bela imagem, olha que lindo. As plantas são muito importantes, né? Para nós seres humanos. E lembrando que a planta é um ser vivo. Vamos lá na página 200. Fique por dentro. Algumas plantas são parasitas e obtêm seu alimento de outra planta. Há ainda plantas que complementam sua nutrição capturando pequenos animais, como as plantas insetívoras
insetívoras. Olha só aqui, temos vários tipos de plantas, né? Temos a planta parasita, que tem o alimento de outra planta. Essas plantas que se enrolam, não sei se vocês já viram alguma árvore, alguma plantinha no chão que ela tem vários cipózinhos e ela vai enrolando em outra planta. Aí ela consegue tirar o alimento da outra planta, né, e se alimentar. É uma planta parasita. E temos aqui a planta insetívora, que é a planta que se alimenta, né, de pequenos animais. Como essas plantas insetívoras elas funcionam? Se um animalzinho, algum inseto sentar nela, ela consegue capturar, né, esse pequeno inseto e se alimentar. Então a planta parasita é aquela que ela se enrola em outra planta para obter o alimento, e a planta insetívora é aquela que se alimenta de pequenos animais, de pequenos insetos, ok? Olha só, exercícios de aplicação. Olho vivo, número 1. Cite uma planta que há na sua casa, desenhando-a para poder conversar sobre ela com os colegas e o professor. Então, aqui você vai fazer o desenho de qualquer planta que tenha aí na tua casa. Aí você pode mandar um vídeo para a prof falando sobre essa plantinha, tá bom? Ou uma mensagem no WhatsApp. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Lá na página 201, número 2. Como os animais, as plantas também apresentam um ciclo vital. Descreva o que está acontecendo com a planta no decorrer das fases. Eu tenho aqui a fase número 1, a fase número 2, a fase número 3 e a fase número 4. Vocês vão prestar atenção, né, aqui nessa reprodução dessa planta, né? Porque a planta, ela é igual nós, ela tem vida, né? Ela tem um ciclo vital. Nós somos germinados, né? Na verdade, o espermatozoide se encontra com o óvulo e fecunda, e nós vamos dentro da barriga da mamãe. É como se fosse um grãozinho que vai crescendo, crescendo, aí se torna um bebezinho que nasce, aí começa a gatinhar, depois começa a andar, falar, vira adolescente, depois fica adulto, até ficar mais velhinho, né? E por fim, né, morrer. E a planta é igual. A planta é da mesma forma. A prof quer que você descreva aqui, né, as fases da planta. Nós temos aqui o número 1, que foi uma sementinha que está introduzida aqui no solo. O que está acontecendo com essa sementinha? Ela está germinando, ela vai germinando, o 1 e o 2 ela vai germinando, até que ela começa a brotar, né? E vai se desenvolvendo um pouquinho mais, ela cresce um pouquinho mais, até que ela fique totalmente para fora. Qual é esse ciclo, né? Escreva aqui por etapa esses ciclos, ok? Número 3. As plantas são seres vivos. Letrinha A. Como os animais necessitando alimentar-se exclusivamente de outro ser vivo? Letrinha B. Como os animais capazes de produzir seu próprio alimento? Letrinha C. Diferentes dos animais necessitando alimentar-se exclusivamente de outros seres vivos? Ou letrinha D. Diferente dos animais, porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Lá na primeira página a prof falou sobre isso, né? A planta é um ser vivo como nós, né? E como os animais. Só que a diferença é que ela produz o seu próprio alimento. E nós, seres humanos, ou qualquer outro animal, não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento. Então, a diferença é essa. A planta é um ser vivo igual nós, porém, ela produz o seu próprio alimento. Ela não precisa ir lá no supermercado e comprar um alimento. Não é igual um animal que a gente compra a ração e dá para ele. Não, a planta mesmo produz o seu próprio alimento. Só que ela necessita de água, né, galerinha? Porque senão não consegue sobreviver. Vamos lá na página 202, exercício proposto, olho vivo. Número 4. Procure uma planta e depois de observá-la, cuidadosamente preencha a ficha abaixo.
ficha de observação. Então, você vai procurar uma planta e você vai observar ela com muito cuidado, todas as partes dessa planta, o jeito que ela é. Aí você vai preencher aqui embaixo, né, a respeito dessa planta que você encontrou. Você vai colocar a data que você pesquisou, onde estava a planta, qual era a cor das folhas e vai desenhar as folhas no espaço aqui abaixo. Então, você vai fazer essa pesquisa, observar, vai olhar a cor das folhas e nesse espaço aqui embaixo você vai desenhar as folhas dessa planta. Depois, é possível ver a parte da planta que aprende no solo? Quando você olha a planta aí dentro de um vaso, nós sabemos o que deixa a planta firme dentro de um vaso é a raiz. Se eu não arrancar a planta e olhar ela dentro do vaso, é possível eu ver a raiz dessa planta? Do que a planta precisa para viver? O que é que a planta precisa para viver? O solo estava seco ou úmido dessa planta que você observou? Desenhe a planta no espaço abaixo. Aí depois você vai fazer o desenho da planta que você observou nesse espaço aqui embaixo. Vamos lá na página 203. As partes de uma planta. Aqui nós vamos falar sobre cada parte de uma planta. Preste atenção. A maioria das plantas apresenta raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes, e cada uma dessas partes tem uma função importante. Então, as plantinhas têm várias partes e cada parte tem uma função e todas as partes são muito importantes. Observe esse desenho aqui embaixo, que é a representação das partes de uma planta, como exemplo, um tomateiro. Isso aqui é um tomateiro. O que é um tomateiro? É um pé de tomate. E aqui está identificando cada parte do pé de tomate. Olha só, nós temos aqui a raiz. Aqui embaixo tem o desenho da raiz. A raiz é a função da raiz é prender a planta no solo. É ela que dá estabilidade para a planta. É como se fosse os nossos pés. Os nossos pés é que nos faz ficar em pé, né? Nos dá estabilidade. E a raiz é o pezinho da planta, né? É o que dá estabilidade para a planta. Temos o corpinho da planta, que é o caule, né? Essa parte aqui da planta é o caule. Eu tenho a florzinha e depois que a flor nasce, a flor dá um fruto, né? Que é aqui no caso é o tomate. E temos as folhas. Se você observar a imagem, você vai ver cada parte. Temos a folha é responsável pela respiração, né, das plantas. E temos dentro do fruto, não necessariamente só do tomate, a semente, né? Que através dessa semente podemos plantar e vai nascer o fruto todo novamente, ok? Vamos lá na página 204. A raiz fixa a planta na terra, de onde retira a água e os sais minerais. Então, é a raiz que dá estabilidade para a planta na terra, né? Que fixa essa planta na terra e ela retira água e sais minerais para essa planta reproduzir o próprio alimento. Essas substâncias são levadas pelo caule, né, que é o corpinho da planta e vai até as folhas. O caule, portanto, distribui substâncias a todas as partes da planta, além de sustentar as folhas, as flores e os frutos. Então, o caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e distribui todo aquele nutriente, né, que a raiz pega lá do solo. A folha é responsável por captar a luz solar, portanto, ela produz o alimento da planta. A flor está relacionada à reprodução, enquanto o fruto guarda a semente, e a semente, por fim, origina uma nova planta, né? Foi o que a prof disse. A folha, ela capta a luz solar e ela produz o alimento da planta, né?
quando ela capta juntamente com os nutrientes que a raiz retira lá do solo. E a planta também ajuda a fazer a folha ajuda a fazer a respiração da planta. E a flor, ela está relacionada com a reprodução, porque é através da flor que nasce o fruto, e o fruto guarda a semente, que depois podemos plantar essa nova sementinha que vai dar uma nova plantinha. Fique por dentro. Há plantas que não apresentam flores, somente raiz, caule e folhas, como as samambaias. Então, pessoal, não necessariamente todas as plantas terão flores e frutos, né? Olha só, um exemplo, as flores, essas folhas, folhagens, né? Um exemplo citado aqui é a samambaia. A samambaia, ela tem raiz, o caulezinho, né? E as folhas. Ela não tem flores e nem frutos. Ela é uma planta que serve de enfeite, né? Nas casas. Há ainda outras que apresentam semente, mas não têm frutos, como os pinheiros e as sequoias. Então, existem também plantas que têm a sementinha, porém não dá fruto para a gente comer. Os musgos também são plantas, eles são pequenos e podem ser encontrados em locais úmidos e sombreados, como os troncos de árvores nas florestas. Essas pequenas plantas não têm caule, raiz, folha, flor e nem fruto. Olha que interessante aqui, né, pessoal? Nós temos aqui o musgo, né? Ele também é uma planta. Observa aí a imagem C. Ele é uma planta, só que eles são bem pequenos e pode ser encontrado em lugar úmidos. Os musgo, né? Ele não gosta muito de sol, ele gosta de lugar úmido e que tem sombra. E nós podemos encontrar ele nos troncos das árvores, nas florestas, tá? E ele não tem caule, ele não tem raiz, folha, flor e nem fruto. Até mesmo em muro, pessoal, não é só em raiz de outra planta. Em muros também a gente consegue encontrar. Só que para ele sobreviver em um muro, né, quando ele está colado no muro, o muro não é úmido. Ele necessita de bastante água para poder sobreviver em um muro, né? Então a letrinha A eu tenho a imagem do pinheiro, a letrinha B a imagem de samambaias e a letrinha C a imagem do musgo. As sequoias podem atingir a altura superior a 100 metros e viver cerca de 4.000 anos, que é a letrinha A, né? O nome desse pé de pinheiro é sequoia, né? É sequoia, na verdade nem é um pé de pinheiro, ele é parecido com um pé de pinheiro gigante, né? Mas o nome dele é sequoia. As samambaias são plantas que não produzem semente, que é a da imagem B. E os musgos são plantas diminutas, né? Que são pequenas, cuja reprodução depende da presença de água. Aqui na página 205, exercícios de aplicação, roda de conversa, número 1. Observe as figuras abaixo, converse com os colegas sobre elas e, em seguida, identifiquem as partes das plantas. Então, aqui nós temos 4 imagens, né? Nessa primeira imagem, o que você consegue ver aqui? Você consegue enxergar a raiz? Você consegue enxergar as folhas, o caule? O que você enxerga? Você vai escrever aqui o que você está enxergando. E nessa imagem aqui abaixo, que tem um pé de fruta aqui, você consegue ver o quê? Dá para ver a raiz? Dá para ver o caule? Dá para ver as folhas? Dá para ver os frutos? Você vai escrever o que você está conseguindo ver. Já aqui em cima, eu vejo aqui uma imagem de uma outra plantinha, mas aqui eu só vejo a raiz. Então, eu vou escrever raiz. E na última imagem, né, eu consigo ver as folhas e as flores. Então, vamos a escrever aí, folhas e flores, porque não dá para ver a raiz dessa planta, porque a raiz fica dentro da terra, a não ser que a gente cave, né, para poder enxergar. Ao contrário dessa aqui que já está mostrando a foto da raiz. Número 2. Complete o quadro com as funções das partes de uma planta. Então, a prof já falou as partes da planta e qual é a responsabilidade dessa parte. Aqui eu tenho raiz. O que a raiz faz? A raiz retira a água, nutrientes e sais minerais do solo, né? Nutrientes minerais do solo.
O caule distribui as substâncias, né? As partes da planta, por toda a planta. O caule é responsável por distribuir as substâncias. E a folha? A folha capta, né, a luz solar e produz alimento e o gás oxigênio. O fruto protege a semente, né? Para que a semente não estrague. E a semente gera uma nova planta da mesma espécie. Então, se você voltar nas páginas anteriores, você vai conseguir completar, né? E falar a função de cada parte da planta. Vamos lá na página 206, número 3. Observe a imagem ao lado. Nós temos aqui a imagem de uma plantinha, né? E temos uma setinha mostrando aqui que parte dessa planta aqui? Como é o nome dessa parte? A seta indica qual parte da planta? Letrinha A, raiz, letrinha B, caule, letrinha C, folha ou letrinha D, semente? Circule a resposta correta. Exercício proposto, diversão à vista, número 4. No espaço abaixo, desenhe uma planta e indique suas partes. Então, aqui nesse espaço da número 4, você vai desenhar a planta que você quiser. Só que você vai escrever o nome das partes desta planta, ok? 207. Diversidade de plantas. Existem muitas espécies de plantas e podemos observar várias diferenças entre elas: tamanho, coloração das folhas, textura, existências de frutos e de flores, forma das sementes e etc. Além disso, as diferentes plantas necessitam de quantidades variáveis de água, de luz solar e de materiais inorgânicos. Então, pessoal, igual a prof já disse, as plantas não são iguais, cada uma tem uma forma, né? E cada uma tem a necessidade, uma necessita de mais água, uma necessita de menos, uma gosta da sombra, uma gosta mais do sol. Cada uma tem uma necessidade específica. Aqui nessa primeira imagem, nós temos a planta hepática, planta aparentada aos musgos, que vive em ambientes com muita umidade. Então, essa planta hepática gosta de muita umidade e ela é aparentada do musgo, como se fosse prima de um musgo. Já aqui embaixo, eu tenho a flor que origina o fruto do maracujá. É através dessa flor que o maracujá nasce. E aqui ao lado eu tenho algumas espécies, né? Algumas formas diferentes, algumas espécies diferentes de samambaias que crescem no troncos de outras plantas, evitando ambientes sombreados. Então, aqui diz que as samambaias, né, evita os ambientes que têm sombra e que elas nascem também nos troncos das árvores. Vamos lá na página 208. As plantas de cada tipo de ambiente são adaptadas a ele. Então, imagine se colocássemos um cacto em uma floresta e uma vitória régia no deserto. O que aconteceria? Pessoal, a Vitória Régia é essa planta aqui da primeira imagem, essa planta que parece uma bacia que dá para sentar dentro, porque ela é muito grande. Só que a Vitória Régia gosta muito da água. Ela é uma planta que sobrevive na água. Já o cacto é essa planta aqui da imagem abaixo. O cacto, ele gosta da seca, ele gosta de ficar num lugar que tem bastante sol, na terra seca, já ao contrário da Vitória Régia. O que será que ia acontecer se eu ponhasse uma Vitória Régia na terra e um cacto na água? A Vitória Régia é uma planta aquática comum em regiões da floresta amazônica e os cactos apresentam folhas modificadas em espinhos e são encontrados geralmente em regiões desérticas. Então, a Vitória Régia gosta de água, né? Ela fica lá na região das florestas amazônicas e o cacto, ele gosta muito do deserto, da seca, do sol. E as folhinhas dele é modificada, as folhas dele é igual espinho. Vamos lá na página 209, a nossa última página de hoje. Exercícios de aplicação, momentos de novas descobertas. Monte um mini dicionário sobre as plantas encontradas na sua região. Escolha no material oferecido pelo professor 3 plantas, recorte as imagens delas,
colhe-as no espaço e descreva-as conforme o exemplo da jabuticabeira. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo da jabuticabeira, né? Um pé de jabuticaba. A jabuticabeira é uma árvore de grande porte, originada na Mata Atlântica, frutos maduros de cor escura que crescem ao longo do caule, né? O caule é o tronco. Então aqui tem a imagem de uma jabuticabeira e aqui está sendo descrito como é a jabuticabeira, né? Como ela é. Então é como se fosse um mini dicionário. Aqui está dizendo que a professora vai oferecer, né, materiais para vocês. E aqui está pedindo plantas da região. Só que como a prof sabe que as plantas da nossa região não são plantas muito comuns. Se você pesquisar plantas da região centro-oeste, não é plantas assim tão comuns. Então a prof não vai falar a planta que você tem que escolher para poder falar sobre ela. A prof vai deixar a critério de vocês. Quem encontrar a imagem pode colar da planta que escolher e quem não encontrar pode fazer um desenho. Olha só algumas plantas da região centro-oeste: abacaxi do cerrado, araçá, araticum, baru, buriti, cagaita, cajás do cerrado, coquinho azedo, gabiroba, pequi, entre outras. Se você quiser falar sobre alguma dessas, pode falar, mas se você quiser escolher uma outra planta, você escolhe, faça um desenho dela, se você não tiver a imagem, tá? E aí você fala sobre ela, tá bom? A prof vai deixar a seu critério. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau, tchau!